Olá, senhores estudantes. Estamos aqui dando continuidade à análise dos exercícios do livro do David Griffith, de Mecânica Quântica, com o problema 3.3, que fala o seguinte, né? Mostre que essa relação aqui, que é você pegar o operador, o observável, né, o operador que vai extrair o observável, aplicado sobre o vetor H, vezes o seu que faz a transição para o espaço dual, é igual, na verdade, a você pegar, aplicar o operador observável sobre o espaço dual e isso ser equivalente. Então, ou seja, o observável que você obtém no espaço real é equivalente a extrair o observável no espaço dual. É essa a relação que está dizendo aqui, né? Ele quer que faça isso para todas as funções H no espaço de Hilbert, ou seja, função real, função complexa, e ver se tudo isso é consistente, né? E então, observar, né, que, na verdade, por exemplo, se você tiver uma função g, um espaço G, mesmo um estado quântico que sofre uma transição, né, por exemplo, você tem um estado quântico g fazendo a transição para o estado f, uma mudança de estado, mesmo assim, quando você extrai o observável desse sistema físico, seja igual a você extrair o observável no espaço dual. Ou seja, eu tenho uma situação física onde eu estou na configuração G, por exemplo, no estado quântico G, eu extraio observável nessa situação. E só depois esse sistema evolui para o estado F. Então, você obteve observável nessa sequência de processo. É a mesma coisa, ele quer que verifique, né, se é a mesma coisa de você estar no estado G, primeiro você faz a transição para o estado F e só depois você extrai o observável. E se isso é equivalente. Então, seja, você extrair o valor esperado de um observável no espaço real ou no espaço dual, verificar se isso é equivalente. Ele também quer saber se quando um estado quântico sofre uma transição, se você pode extrair o observável antes da transição ou depois que a transição ocorreu, se é equivalente também. E ele quer saber isso para todas as funções f e g, seja reais, seja complexas. Né? Isto é, as duas definições do hermitiano. Verificar se o observável ele é uma matriz hermitiana. Hermitianas são aquelas matrizes onde você consegue fazer ela, a sua transposta conjugada ser equivalente a ela própria. E se isso é verdade, né, significa que o observável não depende do espaço em que você está, no espaço de Hilbert, no espaço real ou no espaço dual. Fica indiferente. E esse é o que a gente espera, porque os observáveis não podem depender da base que você está utilizando para representar. Porque uma outra leitura que você pode fazer desse processo aqui é o seguinte: é você ter um estado quântico, que você extraiu um observável, projetado na sua própria base. Né? E isso me dá um valor desse observável. Isso tem que ser equivalente a você ter um estado quântico, que você ainda não olhou o observável, você ainda não fez a medida, e você primeiro projeta para essa outra base onde o seu observável foi extraído. Então isso tem que ser equivalente. E também tem que ser verdade que, quando você está no estado quântico G, que você extraiu o observável, e depois você projeta numa outra base, como a base F, esse observável tem que continuar sendo preservado. E você ter o estado quântico G, que você ainda não olhou observável, mas você projetou numa base que já revela qual é esse observável, tem que ser equivalente. É isso que a gente espera que esse observável obedeça essa relação. Ou seja, para isso ela deve ser uma matriz hermitiana, porque aí quando você faça a transposta e depois eu conjugo, eu obtenho a própria função, a própria matriz, então aí eu vou ter isso satisfeito. Né? O observável não vai depender da base que você projeta ele. Não depende do referencial. É aquele mesmo discurso que a gente faz em mecânica clássica. Ok? E a partir daí, a dica que ele fala é que primeiro você pega a função h, que representa uma soma de duas funções reais, tá vendo? E então você faz depois h igual a soma, escrevendo como uma função complexa. Ok? Como uma representação de uma função complexa. Então, vamos atender a essa relação aqui, que a gente está vendo, como a gente observa aqui. Né? Então, esse problema, então, ele trata dessa relação aqui. Que, supondo que você tenha que o operador Q sobre H, vetor H, feito esse produto interno aqui, projetado na sua própria base, é igual a essa relação, que é o que ele quer. Então, para todas as funções de h de x, né? Então, h de x vai ser igual a uma soma, por exemplo, de f mais uma constante vezes g, né? Um coeficiente, na verdade, né? Porque aí, se for real, é simplesmente 1, se for complexo, imaginário. Para uma soma arbitrária, né? Uma constante c, então, que é assim que a gente faz em álgebra linear, na verdade, né? Então, essa soma é uma soma linear, então todas as propriedades aplicadas sobre H deve ser também nessa base que você vai somando.
mesmo que ela seja complexa. Então, f mais cg seria o valor, a função h. Então, a gente faz a projeção. Olha o que a gente vai obtendo, né? Vai obtendo a soma, né? Estão vendo? Esse produto faz a distributiva, né? F vezes F, F vezes CG, CG vezes F e CG ao quadrado, né? Que seria a soma desses. Então tá aqui representado todos, tá vendo? Respeitando a ordem C. O C pode ser complexo, né? Então a gente tem que respeitar isso, módulo ao quadrado, o G tá aqui todos os termos. Então, ajeitando a expressão, agora vamos fazer para o caso onde o operador é aplicado sobre espaço dual, né? Do estado quântico H. Então aqui ficaria igual à mesma estrutura, tá vendo? Q atuando em F mais CG. Como o Q deve ser hermitiano, vamos ver o que acontece, ó. Fica essa estrutura escrita, ó. F vezes F, tá aqui. F vezes CG, CG vezes F, no caso, o complexo conjugado, e mais C e G aqui. Então, olhando para essa equação, né, equacionando ela, né, para os dois e observando que essa estrutura, que é o valor esperado de Q, né, e aqui também vai ser, só que no espaço dual, é igual, né, você observa aqui, vai associando, né, os termos, né, você vê que esses termos também são iguais, e isso revela para a gente que C, só é possível, né, essa relação C, né, se CF de Q aplicado em G, mais C conjugado de G vezes Q aplicado em F, seja igual a C vezes Q aplicado em F G, mais C conjugado de Q aplicado em G vezes F. Né? Então, num caso particular, se você escolher, por exemplo, lá, C igual a 1, por exemplo, né, só para a gente especificar bem como foi o comportamento, ficaria F, seria o estado quântico extraído observável em G projetado em F, mais o observável extraído de F projetado em G, é igual, então, a o G projetado na base em que extrai o observável na base F. Mais aqui F projetado na base G que extrai o observável Q. São tudo equivalente. Então, a gente tem aqui... Isso é para o caso, se você fosse pensar numa função totalmente real. Né? E se ela for complexa, vamos considerar para o caso, por exemplo, C igual a 1, e aí você tem aqui essa mesma relação é atendida, tá vendo? Porque aí o i vai conjugando, né, com esses termos aqui e vai dar exatamente a mesma expressão, né? Então, adicionando os dois últimos casos, né, aqui na equação, você tem lá que essa estrutura é equivalente a essa de fato, mesmo se você considerasse uma função real para f e g, para o h, né, no caso, né, e mesmo que você considerasse uma função complexa. Ok? É isso que a gente queria demonstrar aqui no cálculo. Tá ok? Então, tá aí a nossa relação. Até a próxima.